Olá pessoal, olha o nosso tema aí. Hoje vamos tratar de demografia no mundo, uma temática muito atual e que sempre está presente nas nossas provas. O que será que nós preparamos para você? Vamos ver? Olha a estrutura de questão que nós montamos para você. Primeiro, um mapa, tá? Enfatizando qual região. Observe o mapa, printa ele aí. Aí um texto falando da realidade demográfica da Indonésia, da Índia, da China, regiões que são caracterizadas como um verdadeiro formigueiro humano. E aí nós vamos entrar com os questionamentos. Observe na tela, olha o que nós colocamos. Tendo em vista que o perfil demográfico da Indonésia pode ser dito que... Então, primeira coisa, printou o texto, entendeu, analisou o mapa, vai para as questões. O que ele te fala? Item A. O país tem a terceira maior população absoluta entre os países em desenvolvimento, mas em termos de tamanho da população relativa, ela ficaria atrás do Brasil. Por exemplo, item B. A forte densidade demográfica da Indonésia a coloca também entre os países mais povoados do mundo, como vários países da Europa Ocidental, por exemplo. Item C. Grandes populações em territórios insulares, como o Japão, Filipinas, por exemplo, são comuns a essa condição que explica pelo desenvolvimento que é, e em muito, estimulado por essas condições ambientais. Item D. Esse perfil de muita densidade demográfica, se comparado aos Estados Unidos, país que tem população absoluta maior que a Indonésia, é uma marca que define os países pobres e em desenvolvimento. Item E. O país é bastante povoado e, por ser um arquipélago, tem facilitada uma ocupação ampla de toda a sua extensão, mais do que seria se o território fosse caracterizado por terras contíguas. Bom, aqui nós temos que ter vários cuidados, porque ele está trabalhando com o conceito de populoso, povoado, densidade demográfica. Então, para você fazer a questão, você tinha que correlacionar tudo isso. E aí, quando você observa, no item E, por exemplo, ele trabalha a dificuldade de um país insular, tá? E compara com um país não insular. A gente precisa lembrar que a Indonésia é um conjunto de ilhas que está em áreas sujeitas a abalos sísmicos. Então essa afirmação ela não é coerente. O item D diz assim, esse perfil de muita densidade demográfica, se comparado aos Estados Unidos, país que tem população absoluta maior que a Indonésia, é uma marca que define os países pobres e em desenvolvimento. Nem todo país pobre tem uma população absoluta tão grande. Então eu teria que sair fora de cara do item E e do item D. No item C, ele diz, grandes populações em territórios insulares, como Japão e Filipinas, por exemplo, são comuns a essa condição, e essa condição explica, não necessariamente. Eu posso ter países que têm essa condição insular e não ter grandes populações. Elimina esse item também. Olha que você já ficaria somente entre duas. E aí você teria que optar pela letra B de bola. Por quê? Olha o que ele diz para você no item A. O país tem a terceira maior população absoluta entre os países em desenvolvimento, mas em termos de tamanho de população relativa, ele ficaria atrás do Brasil, por exemplo. Não necessariamente. O que acontece? A população relativa seria maior, porque o território brasileiro é gigantesco, tem dimensões continentais. Então aí é a letra B. Essa temática gera uma certa confusão na cabeça das pessoas. Vamos atacar essa confusão? Observe, muitas vezes nós temos esse cenário para usar o exemplo brasileiro. Olha só, o Brasil é um país populoso e pouco povoado, diz o professor. E o aluno diz, não entendi, professor. Por quê? Porque eu não tenho claro esses conceitos na minha cabeça. Então montamos uma telinha para você entender essa ideia. Olha só o que nós colocamos aqui para você. Populoso é diferente de povoado. O que eu aconselho? Que você observe os detalhes. Quando eu falo em populoso, eu estou falando de população total, população absoluta. Quando eu falo em povoado, eu estou falando da distribuição dessa população pelo território. Então eu posso chamar isso também de população
relativa, onde a extensão do território vai ter grande influência na minha interpretação. Então, o Brasil é um país com dimensões continentais, como a Rússia. Isso significa dizer que a densidade demográfica vai se tornar relativamente baixa, se comparada a um país de dimensões menores, mesmo que esse tenha uma população absoluta menor. É o exemplo que ele dá aí para você na tela, colocando o quê? O exemplo da Rússia, tá? E o exemplo que ele traz aí da Holanda. Observe aqui, ó, as extensões territoriais e as populações, para você entender isso em números. Então eu posso ter um país que tem grande extensão e é populoso, mas não é povoado. Rússia, Brasil, Canadá. E posso ter países que têm populações menores, mas também têm um território menor, o que faz com que exista uma boa distribuição, uma boa densidade demográfica. Fecha a ideia então com essa telinha. Olha só, portanto, o Brasil é um país populoso e pouco povoado. E aí o aluno diz, continuo achando que a galera gosta mesmo é de praia. Por quê, pessoal? Porque a maior parte da população brasileira está considerada na faixa litorânea, mas isso tem a ver com o nosso histórico de formação. Então essa foi apenas para ilustrar e tirar suas dúvidas sobre conceitos básicos de demografia. Para aprofundar sobre o tema, siga o nosso canal, se inscreva, assista às nossas aulas que você vai aprofundar os seus conhecimentos. Um grande abraço e até a próxima!